Televisão São Tomense, Jornal das Sextas. Boa noite. Cerca de uma semana depois das eleições, os são tomenses continuam ainda sem conhecer os resultados preliminares, sobretudo das legislativas, em matéria do mandato dos partidos políticos. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional anunciou que, à luz da nova lei eleitoral, a CEN não é obrigada a este exercício, remetendo tudo para o Tribunal Constitucional. No Jornal das Sextas está o conceituado jurista, antigo presidente da Assembleia Nacional e do Tribunal de Contas, dentre outras importantes funções que já desempenhou na República. Dr. Francisco Fortunato Pires, boa noite. Boa noite. Doutor, há algum dispositivo legal que contraria essa vincada posição da Comissão Eleitoral Nacional de não avançar os resultados preliminares, sobretudo, dos mandatos obtidos pelos partidos políticos nas legislativas? Ok. Muito obrigado pelo convite. Gostaria, antes de mais, endereçar boa noite aos senhoras e senhores telespectadores. Em relação a esta questão, eu gostaria de dizer que, de facto, há uma nova lei eleitoral que, em termos precisos, só traz inovação em relação à questão da diáspora, portanto, dos votos da diáspora. De resto, é uma cópia praticamente fiel, salvo um outro aspecto da lei anterior. E, em relação a isto, esta lei, portanto, estabelece efetivamente que os apuramentos são feitos a vários níveis. Portanto, há o apuramento que é feito parcialmente a nível das mesas de voto. Após este apuramento parcial, há a obrigação da parte dos presidentes das mesas de comunicarem no próprio dia ao presidente da Comissão Eleitoral do distrital, e este, por sua vez, de comunicar à Comissão Eleitoral Nacional. No dia seguinte, a lei estabelece que 24 horas depois deve ser feita essa comunicação, uma vez que no dia seguinte ao voto devem iniciar os trabalhos de apuramento a nível distrital. Portanto, há uma Assembleia de Apuramento Distrital que deve receber os elementos provenientes das mesas de voto, tanto os editais e o restante material, para dar início ao trabalho de apuramento distrital. O trabalho de apuramento distrital normalmente leva 2, 3 dias. Após isso, o presidente da Assembleia de Apuramento Distrital deve encaminhar, portanto, o material e os resultados à Comissão Eleitoral Nacional. Há um período, tanto, que é estabelecido porque pode acontecer, como aconteceu neste caso, nas eleições deste ano, a mesa de voto do bairro Hospital não tem funcionado no próprio dia. Portanto, há uma margem que a lei dá para que, de facto, possa suprir isso. Isso faz com que, de facto, todo o trabalho que vai culminar com a reunião do Tribunal Constitucional, que é, por lei, o órgão, portanto, que constitui, com a composição que é estabelecida, a Assembleia Geral de Apuramento. Bom, é verdade que, ao nível das Assembleias de Apuramento, é que o trabalho minucioso é feito, de apuramento dos dados, até que se chegue ao apuramento, tanto ao nível da Assembleia Geral de Apuramento, que tem competência, efetivamente, nos termos do artigo 153, salvo erro, de efetuar o apuramento, portanto, esta competência dada à Comissão, à Assembleia de Apuramento Geral, a nível do artigo 153 da Lei Eleitoral. Diz que o apuramento geral e a proclamação dos resultados da eleição compete a uma Assembleia de Apuramento Geral
a qual inicia os seus trabalhos no Tribunal Constitucional às 9 horas do 8º dia posterior ao da votação. Relativamente à questão que eu coloquei, doutor, se há ou não algum dispositivo legal que obriga a Comissão Eleitoral Nacional a divulgar os resultados preliminares das eleições. Deixa-me acrescentar que esta competência da Assembleia do Parlamento é só estabelecida, não só é estabelecida no artigo 153, como também no artigo 160. Portanto, que reforça que os resultados do apuramento geral são proclamados pelo Presidente e publicados no Diário da República. Refere-se ao Presidente do Tribunal Constitucional, que, no caso concreto, preside a Assembleia do Parlamento Geral. No entanto, a Lei número 7, que é uma lei que faz parte deste pacote legislativo, que é do conjunto dos diplomas que foram aprovados recentemente, a Lei 7 fixa as competências da Comissão Eleitoral Nacional. E neste capítulo, estabelece efetivamente, na linha H, no número 1 do artigo 9º, que compete à Comissão Eleitoral Nacional elaborar e publicar o mapa dos resultados provisórios das eleições. Bom, aí creio que pode-se colocar um problema de interpretação. Interpretação na medida em que, efetivamente, esses resultados vão vindo sucessivamente desde da mesa da Assembleia de Votos. Portanto, há elementos que são obrigatórios de estarem incluídos na ata concretamente, portanto, é o número de inscritos, o número de votantes e o número de votos de cada um dos concorrentes. E relativamente aos mandatos? Os mandatos, a lei não é clara nesse aspecto. Não é claro nesse aspecto. Portanto, daí é possível... Mas, doutor, tratando-se de uma prática costumeira, não é? Ao nível do país, ouvirmos a publicação destes resultados preliminares, na sua ótica, o que é que estará por detrás desta posição assumida pela Comissão Eleitoral Nacional em não fazer essa divulgação? Quer dizer, bom, claro que é arriscado eu assumir o papel da Comissão Eleitoral e justificar porque é que não faz. Mas, como disse, é um problema de interpretação. E, efetivamente, no teor do que consta da linha H, de facto, não há fundamento para se exigir à Comissão Eleitoral que faça mais do que isso. A partir do momento... Quer dizer que não há obrigatoriedade nesse caso, porque a lei não é clara. A lei é suficientemente clara em relação à lei eleitoral, nos artigos referidos, 153 e 160, a obrigatoriedade de apresentar, portanto, como diz o artigo 160, os resultados do apuramento geral são proclamados pelo Presidente e publicados no Diário da República. Anteceder o artigo 160, vem o artigo 153, que o apuramento geral e a proclamação do resultado da eleição compete a uma Assembleia de Apuramento Geral, a qual inicia os seus trabalhos no Tribunal Constitucional às 9 horas do 8º dia posterior e, subsequentemente, faz alusão à composição dessa Assembleia, às operações que são realizadas, quem são os intervenientes e tudo mais. Volto a insistir nesta matéria, Dr. Francisco Fortunato Pires, relativamente à questão da não divulgação, tendo em conta que é habitual essa divulgação. Acha que a antecipação da projeção dos resultados por parte de algumas forças políticas terá levado a essa posição vincada da Comissão Eleitoral Nacional? Deixa-me dizer que, quer dizer, eu creio que, de facto, o processo eleitoral, pela sua própria natureza, é suscetível de facto, desencadear um conjunto de fenómenos, emoções e ansiedades, e é possível que as forças políticas não resistam à tentação de facto, avançar com resultados. Bom, certamente a pressão dos seus apoiantes, dos votantes, etc., etc., mas os responsáveis têm que ser a ponderação, porque sabemos que, de facto, o que é que isto significa ao nível societário. Portanto, isto, de facto, leva a um certo desequilíbrio
cria uma certa instabilidade e algum desconforto. Desconforto e mesmo instabilidade a nível social. Por isso, há que ser prudente. Se me permite, eu dou apenas um exemplo. Eu fui pessoalmente também candidato, mas não é este aspecto que me refiro, mas fui mandatário numas eleições presidenciais. E nesta fase derradeira, o candidato de que era mandatário, tendo feito a leitura da situação, os ânimos, como estavam acirrados a nível nacional, preferiu salvaguardar a paz social em detrimento de entrar, de facto, no desafio que era necessário naquela altura, mas absteve-se disso. Foi à comunicação social, proferiu uma declaração e abandonou o pleito. Isto permitiu tranquilizar a sociedade. E eu creio que os responsáveis políticos fundamentalmente devem ser prudentes em relação a isso, porque é verdade que se vai ao pleito, bom, quem vai ao pleito quer ganhar, etc., mas em primeiro lugar está o país e sabemos... Muita ansiedade. Sabemos a importância que tem a paz social, a tranquilidade para que o país continue a funcionar. Eu creio que, para as pessoas informadas, sabemos o que está-se a passar neste momento no Irão. Quer dizer, é um país que não tem problemas económicos. Não tem problemas que nós temos a nível económico, mas não tem a paz social que necessitaria para tirar proveito dos recursos que tem. Por isso que esta é a notícia apurada pelo Jornal das Sextas, doutor. O Tribunal Constitucional já agendou para segunda-feira, 3 de outubro, não é? Pelas 9 horas, a Assembleia de Apuramento Geral das Eleições Legislativas do último domingo. Com esta notícia, Dr. Francisco Fortunato Pires, toda a atenção, de certo modo, vai estar para esta sessão que irá acontecer mesmo na sala do Tribunal Constitucional. Isto é de lei, portanto, a Assembleia de Apuramento Geral, nos termos legais, deve reunir de facto segunda-feira. Portanto, eu creio que isto prevê o cumprimento estrito daquilo que a lei prevê. Daí que, de facto, não se justifica essa animosidade, nem essa exaltação, porque efetivamente está saindo a tempo de facto se conhecer os resultados pela fonte, pelo órgão competente que é a Assembleia de Apuramento Geral. E de acordo com a própria lei, qual é o prazo que tem o Tribunal Constitucional para concluir e ditar os resultados destas eleições, doutor? Eu creio que o Tribunal Constitucional depende da situação que se colocar. Nós tivemos situações que já se colocaram, e conhecemos. Algumas irregularidades. De fenómenos que surgiram, mas estamos convencidos que não seja este o caso desta vez. Portanto, o Tribunal Constitucional recebe os dados todos das Assembleias de Apuramento. Portanto, tal como disse no princípio, a Assembleia de Apuramento Parcial apresenta os resultados à Assembleia de Apuramento Distrital, por sua vez, portanto, aprecia, analisa e remete para a Assembleia de Apuramento Geral. Não havendo questões de grande monta, eu creio que o Tribunal, o Supremo Tribunal, aliás, a Assembleia de Apuramento Geral não necessitará de muito tempo, daí que eu creio que os cidadãos devem se tranquilizar, porque no mais curto prazo a Assembleia do Parlamento Geral dará a conhecer ao público os resultados dessas eleições. Dr. Francisco Fortunato Pires, aqui com os meandros da lei relativamente aos prazos que são dados dentro da própria lei eleitoral para se cumprir o timing para a divulgação dos resultados das eleições na sequência do escrutínio de domingo último. Dr. Francisco Mas se quiser, Fortunato Pires, posso dar, em relação à sua pergunta mais concretamente, diz a lei que do Apuramento Geral é imediatamente lavrada a ata da qual constarão os resultados das respectivas operações. Nos 2 dias posteriores àquele em que conclui o Apuramento Geral, o Presidente envia 2 exemplares da ata à Comissão Eleitoral Nacional. O 3º exemplar da ata, bem como toda a documentação presente à Assembleia de Apuramento é enviado portanto, ao Tribunal Constitucional. Aliás, o que estava a ler é em relação à Assembleia de Apuramento Distrital. Em relação ao Apuramento Geral,
geral. Uma atribuição do Tribunal Constitucional. Sim. Só um momento, por favor. Diz a lei, está 159, no início dos seus trabalhos, a Assembleia Parlamentar Geral decide sobre os boletins de voto em relação aos quais tenha havido reclamações e protestos e verifica os boletins de voto considerados nulos, reapreciando-os segundo um critério uniforme. Em função do resultado das operações previstas no número 1, a Assembleia corrige, se for o caso disso, o apuramento da respectiva Assembleia de voto. E os resultados do apuramento geral são proclamados pelo Presidente e publicados no Diário da República. Portanto, não se estabelece aqui um tempo rigoroso, mas não havendo necessidade dos preliminares aqui constantes, dos pontos 1 e 2, o trabalho do Tribunal Constitucional, eu creio que não levará muito tempo. Isto não leva a que, de facto, não haja a paciência suficiente de esperar que os trabalhos sejam findos e que, de facto, o país conheça. Está tudo ainda dentro do prazo? Perfeitamente, dentro do prazo da normalidade. Dr. Francisco Fortunato Pires, muito obrigado pela sua presença com esses esclarecimentos relativamente aos timings para a divulgação dos resultados de todos os procedimentos legais para o efeito, e obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite e espero que haja paz e tranquilidade no país, porque isso é que nós necessitamos. Assinala-se hoje o Dia de Nacionalização das Roças. Para marcar a efeméride, o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural promoveu uma feira agrícola no centro da capital. Sila é palaie da roça Monte Café. Aproveitou esta oportunidade e deslocou-se à capital para escoar os seus produtos. Na sua mesa podia-se encontrar de tudo um pouco. Tem cenoura, pimentão, feijão, pimpinela, vice-versa, tudo por enquanto. Os que passavam na sua mesa não resistiam. Alguns produtos levavam. Está tudo bem, os preços estão acessíveis, né? Eu vim para comprar as hortaliças e ponto. Eu tive a oportunidade de passar a ver outros produtos e contactei que os preços estão tudo acessíveis. E é esta sintonia que o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural quer levar entre os produtores e os consumidores. É uma data que diz respeito mesmo à agricultura, a agricultura e ao povo de Santo Tomé e Príncipe. Portanto, nós marcamos essa data com a realização desta feira. Uma feira que não trouxemos todo o produto que nós gostaríamos que tivesse à disposição dos consumidores. No entanto, paulatinamente vamos melhorando. Nesta feira podia-se ver um pouco de tudo: hortaliças, produtos transformados, banana, jaca, entre outros. Mas o ministro da Agricultura reclamou dos preços exagerados de alguns produtos. Temos hortaliças que, pelo facto de não ser o momento ideal para a produção de hortaliças, portanto, encontramos hortaliças a um preço que eu considero exorbitante. Mas, no entanto, não vale a pena só chorar. A verdade, a estratégia do 17º governo é criar condições para que as hortaliças venham a vender a um preço acessível e que não haja o subir e o baixar da produção dessas hortaliças. Esta feira enquadra-se nas atividades dos 47 anos da nacionalização das roças. Francisco Ramos deixou um alerta aos agricultores. Se os produtos forem assim tão caros, portanto não adianta trazer para a feira. A feira é o lugar ideal para nós vendermos os produtos mais acessíveis, onde apoiamos os agricultores a escoar o excedente. Portanto, se não há excedente, portanto, nós aconselhamos os agricultores a não trazerem esses produtos para a feira, pois esses preços exagerados só mancham a feira e tiram o caráter da feira que nós bem gostaríamos. Eu ainda não entendi a filosofia desses agricultores. Portanto, esses agricultores, quando assumem toda a despesa relacionada com o transporte, com o pagamento de taxa no mercado, portanto, chegam a vender os produtos mais baratos. E, no entanto, quando realizamos as feiras, nós assumimos todo o transporte, toda a gestão da feira e as pessoas chegam a vender produtos mais caros. Portanto, é algo que eu não entendi
no entendido desses agricultores. No entanto, esperemos que haja dias curtos para essa prática. Dia de Nacionalização das Roças, celebrado com uma feira agrícola. E no Príncipe, o Dia de Nacionalização das Roças foi celebrado com agricultores de diferentes pontos da região no Centro Cultural Regional. Em 2021, o Governo Regional lançou o projeto Sustentabilidade Alimentar, focado na horticultura e pecuária, com o objetivo de mitigar os efeitos negativos causados pela pandemia do Covid-19. O projeto está dividido em 3 componentes fundamentais, que é a componente de produção hortícolas nas escolas e comunidades e também por parte da produção avícola. Com os resultados desta iniciativa, numa exposição, deu-se início esta sexta-feira na Ilha do Príncipe as atividades comemorativas de mais um 30 de setembro, data em que no ano de 1975 foram nacionalizadas as roças de São Tomé e Príncipe. Nessa exposição nós colocamos na mesa coisas que diziam que Príncipe não dá, que era tomar, que era horticultura. Então fizemos questão de apresentar a nossa horticultura, a exibir a nossa horticultura, também para dizer que Príncipe dá, é só nós implementarmos e apostarmos que nós também conseguimos dar respostas. O projeto Sustentabilidade Alimentar, PSA, neste âmbito pretende reforçar o aumento da produção. Por isso, contemplou e muniu neste 30 de setembro mais beneficiários e respectivos materiais de trabalho. Nós entregamos a alguns horticultores que entraram agora para a feira, alguns kits de materiais, que não limita só nisso, mas também está contemplado formação, melhoria do sistema de abastecimento de água para a irrigação e também algumas motobombas e eletrobombas que vamos pôr à disposição desses produtores para poder permitir assim, o aumento da produção eletromagnética. Agradecer porque também recebi, fui beneficiado, já agora muito obrigado. Agradecer porque esses materiais vão ajudar muito a nós avançarmos com a nossa produção, tanto na parte agrícola como na parte da pecuária também. Cerimônia que decorreu no exterior e no interior do espaço do Centro Cultural do Príncipe, contou com participação de vários homens do mundo rural, que na ocasião debruçou-se junto ao governo regional sobre vários aspectos com vista ao desenvolvimento da agricultura nesta região do território nacional. Melhorar as condições, tanto a nível de produção, tanto a nível da organização, da estrutura associativa, a nível de infraestruturas e tanto criar as condições técnicas e financeiras para tanto aumentar a produção, sobretudo do cacau, da pimenta, que já estamos a trabalhar, mas também de outras culturas que têm valor comercial internacional, de forma tanto a melhorar a produção do Príncipe e tanto contribuindo tanto assim para a melhoria da economia a nível do setor agrícola. Nacionalização das roças de São Tomé e Príncipe, fica esta mensagem do secretário regional da Economia. É preciso olhar as terras não como a agricultura como atividade subsidiária, não. É preciso olhar para a agricultura como atividade econômica que pode gerar rendimento para as famílias. Essa mensagem que nós estamos a transmitir aos agricultores, criadores, para assegurarem as suas terras e empenharem nas suas parcelas e associarem-se para, portanto, aumentar a produtividade das suas parcelas e assim terem mais rendimento para as suas famílias. 47 anos de nacionalização das roças de São Tomé e Príncipe, recordado com várias atividades, também na Ilha do Príncipe. 30 de setembro, dia de nacionalização das roças, também dia da reforma agrária. Porquê deste duplo significado para um só dia? Aires Brusaca, economista, consultor, doutorado em estudos de desenvolvimento e antigo diretor do projeto de privatização agrícola, ele que foi também antigo reitor da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, está no Jornal das Sextas. Doutor, boa noite. Boa noite. Porquê deste duplo significado para um só dia? Olha, antes de mais, gostaria de agradecer à TVS pelo convite que me fora formulado para estar cá e falar sobre questões que são de extrema importância para a sociedade santomense. Mas também gostaria de
felicitar os agricultores deste país, que são os grandes obreiros que colocam a comida nos nossos mercados, os produtos alimentares de que todos nós precisamos para levarmos à nossa mesa. Ora bem, indo diretamente à pergunta que me fez. 30 de setembro. 30 de setembro foi um marco importante, é um marco importante na história de São Tomé e Príncipe. É uma data controvérsia que recebe diferentes interpretações, porque, efetivamente, 30 de setembro está ligado à questão da reforma agrária. E a reforma agrária, em qualquer parte do mundo, é um processo extremamente complexo. Ora bem, voltando à questão de 30 de setembro, disse há bem pouco que trata-se de um marco de extrema importância para São Tomé e Príncipe. Porquê? Porque nós tivemos a felicidade de conhecer a nossa independência a 12 de julho de 1975. E os poderes instituídos na altura não tinham outra alternativa a não ser acatar e atacar a questão econômica do país. E a agricultura são tomense, que herdamos do sistema colonial, baseava-se fundamentalmente nas monoculturas. Nós tivemos 3 ciclos de monocultura. A nossa história é eivada disto. Tivemos a monocultura de cana-de-açúcar, a segunda monocultura de café e a terceira, aquela que colidiu com a nossa independência, a monocultura de cacau. E hoje continua a representar o maior produto de exportação. Continua a representar, porque ainda não conseguimos dar o passo qualitativo e importante para desligarmos do cacau. Várias razões estão na base disso. Nós não conseguimos, nos últimos anos pós-independência, de conseguir traçar políticas públicas que fizessem com que nós conseguíssemos safar da monocultura de cacau. Alternativas para o desenvolvimento. Alternativas para o desenvolvimento. Muitas alternativas para o desenvolvimento. Mas é preciso que a gente olhe para a agricultura como, efetivamente, a base do desenvolvimento. Ou seja, hoje a agricultura que nós teremos que fazer não pode ser igual à agricultura que herdamos do sistema colonial. E ainda não conseguimos dissociar deste processo, porque é complexo, porque não é fácil. Mas hoje, doutor, a grande questão que se coloca 47 anos depois, com um olhar mais atento e analítico sobre o estado das roças, né? Das suas infraestruturas e não só. Justifica esta dimensão, acabou de dizer, histórica, para esta data, 30 de setembro? Sim, nós temos que fazer aqui uma distinção. Uma coisa é o ato em si. O ato em si é um ato simbólico e de extrema importância para São Tomé e Príncipe, porque significou a queda do símbolo econômico que estava nas mãos do sistema colonial. A outra coisa é que passos é que nós conseguimos dar após este ato importante. Ou seja, houve todo um conjunto de situações que não permitiu que nós conseguíssemos ainda, após 47 anos, como diz, sairmos desta cepa torta. Por quê? Porque é preciso que nós conheçamos o país que nós temos. Ainda não conhecemos o país. E esses processos são processos estruturantes. E os processos estruturantes levam séculos para serem feitos. E há uma questão muito importante que é preciso fazer-se, que ainda não se fez. Vou dizer muito simplesmente. Qual é esse processo? Se nós perguntarmos aos jovens de 40 anos hoje qual é a importância
do dia 30 de setembro, eles não serão capazes de nos dizer. Porque nós cometemos um erro crasso. Nós não conseguimos transportar a questão do 30 de setembro para o nosso ensino. Os indivíduos que vieram depois da independência não viveram a situação no período antes da independência. Não têm a noção disto. E era preciso que os novos poderes conseguissem fazer com que a questão do 30 de setembro fizesse parte da história que é ensinada nas nossas escolas, desde a pré-primária. E isso não foi feito. As pessoas não têm conhecimento, efetivamente, não conseguiram abraçar esta importância. É uma questão importante, mas não conseguiram abraçar. E depois há várias interpretações que se faz disso, muitas delas lacônicas, que não têm nada a ver com a efetiva realidade deste país insular. Doutor, já agora, não é? Estamos a falar da nacionalização das roças, de reforma agrária. Como é que devemos começar a olhar para as nossas antigas empresas agrícolas, no sentido de salvá-las, no sentido delas começarem a melhor contribuir para a própria economia nacional? Coloca-me um problema extremamente complexo. Não se consegue salvar os mortos. Os mortos morreram. É preciso nós olharmos para o nosso país e estabelecermos verdadeiras políticas agrárias que sejam compatíveis com as realidades atuais. Nós não podemos estar a olhar para... Aquelas empresas não foram projetadas pelos santomenses, não serviram os interesses, efetivamente, do país, serviram o interesse colonial. E vou dizer mais. Ao contrário do que muita gente diz, em 1975, essas empresas, as empresas agrícolas santomenses, já estavam em crise profunda. Em crise profunda. Ou seja, nós herdamos um bolo envenenado do sistema colonial. O grande problema é que nós não tivemos noção de que estávamos a envenenar um bolo envenenado. E nós tentamos salvar aquilo que já estava a morrer. E hoje o que é que se tem que fazer? Tem que se encontrar novas políticas públicas viradas para a modernização da agricultura, que não tem nada a ver com as grandes empresas agrícolas. Pode-se aproveitar as infraestruturas, aquelas que ainda forem possíveis, para fazer outras coisas, para fazer o turismo rural, mas a agricultura já deu passos no outro sentido. Repara, e nós podemos falar um pouco da questão da distribuição de terras. A distribuição de terras foi uma sequência da degradação das grandes empresas agrícolas. O senhor próprio foi diretor do projeto de privatização agrícola. Ok. Hoje, quando olha, não é, para este trabalho que fez, como Sim. é que, sabe, que fasquia é que fica as suas próprias expectativas? Sabe, eu vivo um grande paradoxo. Um grande paradoxo entre aqueles que publicamente, muitas vezes, criticam o processo, mas no dia seguinte, se formos ao mercado, vamos encontrá-los lá a colherem o fruto da distribuição de terras. Hoje, o nosso mercado, o nível do abastecimento com produtos da horta e outros que o nosso país conseguiu atingir é o resultado direto do processo da privatização agrícola. Tem as suas partes negativas, como todo o processo. E o grande problema está precisamente em que nós não conseguimos definir com clareza as políticas públicas para o processo de desenvolvimento da agricultura, que ainda não está feita. Sobretudo com incentivos aos agricultores, aos produtores nacionais. Com incentivos aos agricultores, com políticas muito concretas de abastecimento dos insumos, com também alguma capacidade de controle daquilo que acontece no meio rural, que tem faltado às autoridades nacionais.
o que tem provocado o chamado êxodo rural. Perfeitamente. Se nós conseguíssemos, portanto, quando nós falamos da estruturação da agricultura, não significa apenas olharmos para a agricultura. É preciso olhar para a agricultura e olhar também para todos os efeitos colaterais à volta da agricultura. Se nós não desenvolvermos o mundo rural, naturalmente que as pessoas sairão à procura do local onde conseguem viver melhor. Doutora, uma grande questão, se calhar vou-lhe colocar, se tivesse hoje a responsabilidade da pasta da agricultura, o que é que faria das nossas antigas roças? Olha que não pensei nisto. Como não tenho esta perspectiva na minha vida, não pensei nisso. Mas sei que é um estudioso, está ligado à agricultura, sabe as grandes dificuldades, tem projetado também, se calhar, nos seus estudos, várias ações. Sim. Caso tivesse essa responsabilidade, o que é que faria das de forma nossas muito antigas desapaixonada, teríamos que definir políticas públicas muito concretas para o processo de desenvolvimento da agricultura que permitisse a modernização da agricultura. E essas políticas passam necessariamente também pela qualidade da educação, da formação, que terão que ser feitas ao nível de todo o complexo nacional. Doutora Aires Brusaca, aqui com um olhar sobre a agricultura são tomense, as nossas antigas roças, no dia 30 de setembro, dia de nacionalização das roças, dia também da reforma agrária. Doutor Aires Brusaca tem alguns segundinhos para, se quiser, fechar, concluir o seu raciocínio. Sobre o dia. Como lhe disse inicialmente, eu sou um homem que dedico à agricultura. Dedico à agricultura e eu gostaria de ver as autoridades nacionais a virarem-se mais para darem mais importância à agricultura, tendo em conta o papel que a agricultura joga no xadrez do nosso país, no xadrez económico do nosso país. Até porque toda aposta hoje em dia centra-se no sentido de garantirmos a própria o próprio autossustento alimentar num mundo cada vez mais complexo em que a cesta básica está cada vez mais cara. Doutor, obrigado e boa noite. Muito obrigado. Técnicos da Direção do Ambiente e outros setores receberam os seus certificados em língua inglesa. O curso de 9 meses foi financiado pelo PNUD e visa capacitar os quadros nacionais em abordagem da língua inglesa no setor das mudanças climáticas. Muito obrigado. Gilsa Lima e Edgilson Cravito estão entre os 25 formandos de curso de inglês direcionados aos técnicos da Direção do Ambiente e outros sectores que lidam com as mudanças climáticas. E constitui uma mais-valia como uma ferramenta de que se necessita e o país necessita, sobretudo nas negociações dos conteúdos dos assuntos sobre mudanças climáticas e, sobretudo, para as questões de gênero. Esta capacitação na língua inglesa e, sobretudo, no domínio das mudanças climáticas, vem, de certa forma, enriquecer mais os conhecimentos de todos os formandos, né, nesta área e, de certa forma, contribuir para que se possa desenvolver mais esta temática a nível do país. Durante 9 meses, esses formandos tiveram conteúdos na língua inglesa na matéria das mudanças climáticas. Hoje, pode-se dizer que a negociação em matérias do clima tem outro patamar em São Tomé e Príncipe. Termos algum domínio sobre a língua inglesa, de forma a que quando nós vamos representar o país nas diferentes reuniões internacionais, nas conferências das partes,
pudéssemos também negociar, ter a capacidade de negociação, estar também em par de igualdade com os outros países, de forma que São Tomé possa beneficiar de algumas de apoios em termos de adaptação ou de mitigação no âmbito das mudanças climáticas. Formação surge no âmbito do projeto Cumprir a Promessa Climática, que o país faz parte e é financiado pelo PNUD. Nós temos uma equipe que participa nas conferências das partes e a nível internacional tem participado em várias sessões. Nós abraçamos esta solicitação e, de facto, providenciamos, portanto, o financiamento necessário para que esta formação pudesse ter lugar. Técnicos que trabalham em sectores que lidam com as mudanças climáticas terminam formação de 9 meses em língua inglesa. As aulas arrancam esta segunda-feira no país. Helena Botelho é a diretora do Ensino Básico e presidente da Comissão Preparatória do novo ano letivo. Boa noite, bem-vinda ao Jornal das Sextas. Estão todas as condições criadas para o arranque do ano letivo, das aulas concretamente, na próxima segunda-feira, dia 3 de outubro. Boa noite, senhores jornalistas, José Bolsas. Boa noite, caros telespectadores, caríssimos professores, pais, comunidades, toda a comunidade educativa. Estamos preparados para começar o ano letivo. Só pelo facto do tempo de aulas ter prolongado até o dia 3 de outubro, tivemos um mês de preparação muito mais pedagógica, com os professores, com toda a organização para começar o ano letivo. Nós sabemos, ainda mais no país que nós temos, nem sempre podemos dizer que estamos a 100%. E assim, nós não podemos dizer categoricamente estamos a 100%, mas estamos em condições de começar o ano letivo, de levar as nossas crianças, os nossos jovens, estudantes, para as escolas no dia 3 de setembro. E já faz tempo. Há uma estimativa do número de alunos e também de professores para este novo ano letivo? Sim, relativamente a alunos, nós temos cerca de 80 mil alunos que irão este ano para as aulas. Entretanto, temos vindo a deparar, eu não digo que é um fenómeno, mas é um hábito que nós queremos que possamos cortar, é que os pais não gostam de matricular os seus filhos no período normal das matrículas, ou seja, no final do mês de julho e na primeira semana também de agosto, ainda damos a possibilidade de matricular. Mas, com o andar do tempo, quase todos os anos, nos últimos anos, os pais têm matriculado os seus filhos quando iniciam as aulas. E assim é um grande grupo de alunos que não vão à escola, não iniciam logo, porque ainda estão a fazer as matrículas para depois encaixar nas referidas turmas. E então isto tem criado algum constrangimento e eu espero que os pais entendam isso, que toda a comunidade entenda que as crianças devem matricular no período em que está estabelecido para as matrículas. Mas não fica vedada essa possibilidade para que nesta primeira semana do início das aulas que esses alunos sejam matriculados? Não fica vedada, mas no entanto, à medida que vão matriculando, nós vamos encaixando nas turmas. Mas isso cria outros constrangimentos, como por exemplo o número de professores, necessidade de professores, principalmente no segundo ciclo do ensino básico e no ensino secundário. Porque no primeiro ciclo ainda é uma projeção e é monodocente, já sabemos que são os alunos que vêm da primeira, da pré-escolar, mas entretanto, principalmente estes alunos que vêm da pré-escolar e os pais, alguns pais, não podemos também colocar todos no mesmo saco, não gostam de fazer estas matrículas,
porque as outras classes, a matrícula é automática, não é? A partir da segunda classe. Mas precisa de uma confirmação para nós sabermos se esses alunos ainda existem, se já foram transferidos, porque muitas vezes são transferidos para fora do país e que a própria escola não sabe. Falou de cerca de 80 mil alunos. Como é que estamos com o parque escolar? Vamos ter também este ano o problema da superlotação das turmas, ou nem por isso? Nem por isso, porque foram construídas escolas, mesmo jardins, e que também por causa da Covid, não é? Houve adaptação de salas e, portanto, nós nesse momento não temos a superlotação como tínhamos anteriormente. Pode haver casos ainda que chega a 50 alunos por turma nos grandes estabelecimentos, mas relativamente às escolas básicas, principalmente ao primeiro ciclo, não há superlotação que proporcione ou que cria dificuldades na aprendizagem do aluno. Portanto, porque uma turma pode ter 40 nas nossas realidades, pode ter até 40 alunos. Qual é a grande novidade para este ano letivo em termos de políticas educativas, visando a melhoria daquilo que se fala quase todos os dias, do ensino-aprendizagem? Primeiramente, nós sabemos que falamos sempre da qualidade de ensino. Embora saibamos que a qualidade de ensino, a qualidade por si só é relativa, não é? O que é isto de qualidade de ensino? Mesmo nos países desenvolvidos, quando fazem reformas, estão atrás da qualidade de ensino. Então, isso significa que nós, enquanto país que somos, e nas nossas condições dessa fragilidade, realmente precisamos também de melhorar a qualidade de ensino. Então, para este ano letivo, a Covid também nos ensinou que a aprendizagem digital veio para ficar. Durante o período do Covid, tivemos experimentando, como qualquer um país, qualquer outro, porque Covid, muitas vezes nós dizemos de São Tomé, mas Covid apanhou todo mundo desprevenido, como São Tomé também. E então, assim sendo, houve a necessidade, naquele período, de aulas à distância. Com algumas limitações, com falta de experiência, como também os outros países, mas nós conseguimos fazer. Muitas vezes os pais não conseguiam acompanhar ou levar os seus filhos a acompanhar devido à falta de, não só de energia, mas do próprio um aparelho, um televisor para acompanhar, mas que, no entanto, houve este período e como as aulas eram várias vezes repetidas, muitos alunos ainda conseguiam apanhar. Mas o nosso objetivo não é que uns alunos consigam apanhar, mas sim que todos consigam apanhar enquanto estão em casa. Então, já não podemos deixar para trás este de trabalhar com aulas à distância. E assim, para este ano, uma das grandes novidades é apostar na aprendizagem digital. Nós, primeiro, queremos criar um laboratório, um estúdio de gravação. Foi um dos grandes constrangimentos também durante esta fase de aulas à distância. Portanto, queremos e já está num processo bastante avançado com o apoio do Unicef e os técnicos do Ministério da Educação, sob a liderança da Direção de Planeamento e Inovação Educativa, que é uma direção-chave para conceber políticas educativas. Então, estamos criando este estudo para gravação de aulas. E a partir daí, vem todo um alinhamento para a aprendizagem digital. E os professores estão capacitados, estão a seguir todo esse processo no sentido de evitar que haja problemas no futuro? Sim, os professores estão formados. Neste momento, nós temos... Há duas vertentes, há o do PAD, que é a aprendizagem digital, que através de computadores que foram nos oferecidos pela região autónoma do Príncipe, pelo governo regional, ao qual agradecemos sempre, não é? Cerca de 200 computadores,
Mas também tem uma fundação que é a Kélios, que também já está em vários países e que quer também apoiar São Tomé e Príncipe nessa aprendizagem digital. Portanto, há uma oferta também de 500 tablets, né? E para aqueles de 200, para complementar os 200, temos cerca de 26 a 28 portáteis. Quer dizer que nesta primeira fase não será abrangente a todos os níveis de ensino? Não, uma fase piloto. Agora vamos começar com 6 escolas, cerca de 8 turmas e 50 replicadores, ou seja, 50 professores já foram formados, com uma equipa do Ministério da Educação, mas um grupo de jovens que tem estado a trabalhar com o Unicef, porque o Unicef tem uma consultora que está a trabalhar com o Ministério da Educação para a implementação desta aprendizagem digital. Aí sim, esses replicadores depois irão mesmo formar outros cerca de 4... num total de 400 professores, ou seja, se nós já temos 50... Qual é o horizonte temporal no sentido deste projeto ganhar abrangência nacional? Na fase piloto, começando pela primeira classe, começa-se por 6 escolas, mas num período de 2 anos. E, a partir daí, é que nós poderemos alargar este projeto para todas as escolas. Mas, entretanto, os 400 professores já fazem parte de todas as escolas do país. Escolas básicas e escolas secundárias, em todos os distritos. Nesse momento, a pré-escolar ainda não está contemplada, mas, no entanto, já há uma projeção para um grande grupo de professores para esta formação. É um processo que vamos paulatinamente, não é? Com os constrangimentos que temos, vários constrangimentos, o problema de energia, o problema de equipamentos, etc., mas que o que nós queremos é começar, não é? E depois os outros passos virão. Doutora Helena Botelho, já agora, tendo em conta o início das aulas na segunda-feira, qual é o apelo que gostava de deixar aos pais encarregados de educação, sobretudo de melhor acompanhamento dos seus educandos para que tenham maior aproveitamento escolar? Antes de nós, se me permite, antes de passar para o apelo, gostaria de dizer às pessoas, ao público todo que nos acompanha, que ainda temos outras novidades, como, por exemplo, o empreendedorismo que já existe, não é? Mas que queremos alargar muito mais e, no entanto, há a revisão da Carta da Política Educativa como um plano estratégico do Ministério, porque esse plano foi elaborado em 2018, 2019, que não contemplava muitas dessas atividades, como, por exemplo, a aprendizagem digital e o empreendedorismo, não é? Portanto, aí toda a comunidade educativa está sendo chamada para contribuir, para participar ativamente. Desde a aprendizagem digital que nós já começamos a sensibilização com as comunidades e também na elaboração da revisão desta Carta de Política Educativa para corresponder aos novos desafios, que possa haver envolvimento de toda esta comunidade. E é neste envolvimento de toda a comunidade que eu aproveito para fazer o apelo. Este apelo não é apenas para os pais encarregados de educação, mas também para toda a comunidade educativa, todos os nossos parceiros, amigos das escolas e das crianças, que nós devemos contribuir que as crianças possam ir para a escola numa escola segura e que possam estar permanentemente na escola, porque as nossas crianças, por exemplo, já é um hábito que na primeira semana os pais não mandam as crianças para a escola porque não haverá aulas. Aí eu faço um apelo aos professores que estejam todos na escola no dia 3 de outubro. Nós já
perdemos 3 semanas de aulas, mas estamos a tempo de recuperar essas aulas, desde que todos os professores se sintam responsáveis, sabendo que nós somos professores das escolas públicas. E escolas públicas têm o filho do povo. E, portanto, nós queremos que os professores estejam lá na escola. Os pais também, os pais encarregados de educação, as famílias todas, que levem as suas crianças para a escola. Já é o tempo suficiente delas estarem na escola. Há um processo todo de socialização que a criança precisa, a mudança do ambiente, para que ela também possa ganhar este hábito de responsabilidade. O pai tem que ser responsável e incutir na criança a responsabilidade. Relativamente a toda a comunidade, os parceiros que também colaboram na escola, porque nós temos ONGs e tudo mais, se verem alguma criança que não vai à escola, o apelo é dirigido aos pais e também a esta criança. E agora, neste momento, eu faço apelo a essas ONGs, a essa sociedade, que nos ajudem para que as aulas realmente comecem no dia 3. Pode ser com uma criança na sala de aula, o professor deve começar a sua aula. Obrigado, Helena Botelho, presidente da Comissão Preparatória para o início do novo ano letivo, aqui sobre o nível de preparação para o arranque das aulas já na próxima segunda-feira, 3 de outubro. Obrigado, doutora Helena Botelho. O Jornal das Sextas fica por aqui. Em nome de toda a equipa, boa noite e bom fim de semana.